Oi, gente, bem-vindos ao novo vídeo do canal. E hoje, com participação especial de elefantes. Sim, gente, Santuário do Elefante do Brasil. Para quem não conhece, dá uma olhada, porque eu sou apaixonada por elefantes, super me identifico. Mas a participação especial hoje não é de elefantes, é de caneca. Essa aqui veio do Uruguai, gente. Espetáculo de caneca. E sobre o que falaremos hoje, Paloma? Simples, meus amores, teoria da produção. Nós vamos dividir isso em 3 etapas. Falaremos de produção, custos e maximização de lucro. Mas, aguardem, vamos por partes, como diria Jack. Primeira coisa, o que faz a teoria da produção? Ela preocupa-se em resolver um problema técnico. Qual é a quantidade de input que eu preciso para fazer um output? Ou seja, qual é a quantidade de fator de produção que eu preciso para gerar produto? Input, fator de produção, output, produtos. Show? E a teoria de custos da produção, ela vai relacionar a quantidade física de produtos com os fatores de produção para produzi-los. Vamos aos conceitos básicos da teoria de produção? Sim! Primeira coisa, produção é o processo de transformação dos fatores adquiridos pela empresa em produtos para venda no mercado. Então, produção é um processo. Não errem nunca mais isso na vida, meus amores. Por quê? Porque eu posso ter um processo de produção simples, onde eu tenho os inputs para gerar um único output, ou seja, fatores de produção que geram um único produto, ou produção múltipla, que é aquela que eu gero mais de um tipo de produto. Paloma, como assim? Não estou te entendendo. Simples. Quando eu tenho um único produto ao final, produção simples. Quando eu tenho mais de um produto, a gente está falando de múltiplo. Show? Eu tenho 2 tipos de eficiência. O que a gente chama de eficiência técnica, que nada mais é produzir com uma quantidade equivalente de produto, utilizando menos insumo, e eficiência econômica. Eu uso métodos mais baratos para produzir determinada quantidade de produto. O que vocês acham que as pessoas têm buscado hoje em dia? Eficiência econômica, né, meus amores? Eficiência técnica, quase nunca. A gente vai dizer que a função de produção, ela é função de 2 variáveis, capital e trabalho. Gente, porque tudo eu posso comprar com capital e a força de trabalho para produzir. É uma coisa teórica, mas eu poderia ter uma função de produção colocando todos os fatores. Mas para poder facilitar, vamos trabalhar com 2. E esses fatores podem ser fixos ou variáveis. Eu posso ter uma quantidade fixa ou uma quantidade que vai variar de acordo com a quantidade que eu vou produzir. Normalmente eu não preciso de mais de um forno na padaria para produzir pão e bolo. Eu posso usar um único forno, certo? Então assim, a quantidade não muda. A gente precisa entender que no curto prazo, pelo menos um fator de produção é fixo. Se a gente estiver trabalhando com 2 fatores, a quantidade de capital é fixa no curto prazo. Eu não consigo aumentar. Mas no longo prazo, a gente diz que todos os fatores são variáveis. Então, toda vez que vocês lerem curto prazo, pensa, tem pelo menos um fator fixo nessa bagaça aí. Show? Agora, quais são os conceitos que a gente tem quando a gente está falando de curto prazo? Primeira coisa, produto total. Paloma, o que seria produto total? Quantidade de produto obtido da utilização do fator variável, mantendo fixa a quantidade dos demais fatores. Então, é quanto eu vou gerar de produto ao final do processo produtivo. A produtividade média do fator, que nada mais é do que o quociente entre a quantidade total e a quantidade utilizada do fator. E aí, cara, a gente vê a produtividade média por fator de produção. Então, eu posso ter a quantidade de capital, a quantidade de trabalho. Então, como seria a produtividade média da mão de obra, por exemplo, do trabalho? Eu pegaria a quantidade de produtos e dividiria pela quantidade de pessoas empregadas naquela produção. Beleza? Então, é importante lembrar que a gente vai calcular a produtividade média para cada um dos fatores de produção. E a produtividade marginal, ela vai ser o seguinte, a variação do produto dado um acréscimo de uma unidade do fator de produção. Então, vamos pensar que a gente estivesse falando da produtividade marginal do capital. Eu vou ter o acréscimo de uma unidade de capital, ver quanto isso impacta na produção. Isso é super comum de fazer, gente. A galera faz cálculo de produtividade média, cálculo de produtividade marginal. Sim, isso é importante e é muito útil no dia a dia, tá? E aí chegamos à lei dos rendimentos decrescentes. Gente, isso é assim uma coisa meio óbvia, mas as pessoas têm dificuldade de observar. Então, vamos aqui para o quadro?
Oi, gente, agora como vocês estão vendo, eu tenho um quadro. Após dancinhas, vamos lá. Nesse eixo eu tenho o número de trabalhadores, que seria o nosso fator variável, porque no curto prazo o capital está fixo. E aqui eu tenho o produto total. Vocês estão observando aqui que ela é crescente conforme eu vou incrementando o número de trabalhadores, mas chega a um ponto que ela continua crescendo, mas a taxas menores. Essa é a definição da lei dos rendimentos decrescentes, que incrementos de fatores variáveis vão gerando aumento na produção, mas esse aumento não é eterno. Depois de um tempo, quando chega ao limite, a gente vai ter crescimento a taxas decrescentes. Bem-vindos à lei de rendimentos decrescentes. Como vocês puderam perceber, a lei dos rendimentos decrescentes, ela é super aplicável no nosso dia a dia. Agora vamos à análise de longo prazo. No longo prazo, vamos lembrar que todos os fatores são variáveis. Então, a gente deixa de ter os conceitos de produtividade marginal e produtividade média e passa a ter os conceitos de economias de escala. O que acontece? Seria a resposta da quantidade produzida variando todos os fatores de produção. Então, eu tenho rendimentos crescentes de escala, rendimentos constantes de escala e rendimentos decrescentes de escala. Cuidado para não confundir com a lei dos rendimentos decrescentes que a gente viu agora. Estamos falando agora de longo prazo. Vamos dizer que eu incremente 10% de mão de obra, ou seja, eu eleve em 10% a quantidade de mão de obra. Se a minha quantidade de produção se elevar em exatamente 10%, eu tenho rendimentos constantes de escala. Se elevar para 12%, rendimento que? Crescente de escala. E se cair para 8%? Rendimento decrescente de escala. Viu? Nem é tão difícil assim estudar produção. Vai! Vamos agora estudar custos de produção. Eu preciso tomar uma decisão. Eu vou maximizar a minha produção dado o meu custo total ou eu vou minimizar o meu custo dado a quantidade que eu quero produzir? Isso é uma escolha, cara. Qualquer um pode escolher, inclusive você, nesse momento. Então, assim, a maioria das empresas, a gente sabe que corta custo, né, gente? Então, ela trabalha com custos mínimos. O que são os custos totais de produção? Gente, simplérrimo. Eu tenho custo fixo de um lado, custo variável do outro. A soma do custo fixo mais o custo variável é o quê? É o quê? Custo total de produção. Olha que fácil. No curto prazo, eu tenho o que a gente chama de custo médio e custo marginal. O que seria o custo médio? Gente, eu tinha antes que o custo total era o custo fixo mais o custo variável. Então, agora, eu posso ter o custo total médio, que seria o custo total dividido pela quantidade de produto. Eu posso ter o custo variável médio. Então, meus amores, eu tenho 3 alternativas de custo médio, porque eu tenho 2 componentes para o custo total. E do mesmo jeito que eu tinha a produtividade marginal, eu vou ter o custo marginal. Gente, o custo marginal, ele é muito utilizado. Vamos ver aqui, ó. Vocês estão vendo que eu estou dizendo aqui embaixo que uma variação da quantidade produzida gera o impacto de custo. Então, para eu produzir mais unidades, eu tenho mais custo para produzir. Essa variação é mensurável via custo marginal. Paloma, isso é muito importante? É, meu amor, porque como a gente tinha lá na teoria da produção a lei dos rendimentos decrescentes, aqui a gente tem a lei dos custos crescentes, que é exatamente o princípio da lei dos rendimentos decrescentes que a gente viu lá no quadro, aplicado aos custos. Do mesmo jeito que a gente analisou lá na teoria da produção o longo prazo, a gente tem que analisar aqui também. Só que aqui vai depender do tipo de planta que a gente está falando, e aqui eu tô falando de planta industrial, tá, gente? Não tô falando de plantinha, não. Vai depender do tipo de custo. Então, o custo de longo prazo, ele varia muito. Tipo, vai depender de uma série de fatores. Tranquilo? Gente, vamos falar aqui que existe uma diferença de visão contábil e econômica em relação aos custos. Quando eu estou falando de custo contábil, eu estou dizendo que são aqueles que têm implicação monetária. Mas quando a gente traz para a ótica econômica, eu posso ter o que a gente chama de custo de oportunidade, que também é chamado de custo de troca, que são custos implícitos, que às vezes a gente chama de custo de sola de sapato, para vocês terem uma ideia. Porque é um custo que ninguém mensura, mas ele existe. Outro conceito que a gente só vê na economia é o conceito de externalidade. Sabe aquela coisa que acontece sem você ter feito nenhum esforço? Pode te afetar positivamente ou negativamente? Bem-vindos ao conceito de externalidade. Bom, vamos exemplificar aqui uma externalidade negativa.
Gente, digamos que você tem uma casa maravilhosa, que a casa em si vale uma nota, mas é do lado de uma fábrica de cimento. Gente, a poluição do ar faz com que a sua casa fique mega desvalorizada só porque ela está próxima lá da fábrica de cimento. Então, isso é uma externalidade negativa. Mas pode acontecer o que aconteceu aqui em Volta Redonda, que é uma rua que se enfeita todinha para o Natal, cheia de luzes. E essas luzes, no final das contas, elas fizeram com que o bairro inteiro ficasse mais valorizado simplesmente porque as pessoas vão até lá para ver a decoração de Natal. E aí, gente, foi uma externalidade positiva. Ninguém fez nada, a construção é a mesma, mas deu uma valorizada. Vamos caminhar para a última parte da aula de hoje, referente à maximização dos lucros. Vamos entender o que é lucro total. Lucro total é receita total menos custo total. Show? Facinho, facinho. E como acontece o processo de maximização do lucro? Quando a receita marginal é igual ao custo marginal. Ih, Paloma, buguei. Vamos entender. As pessoas têm uma mania de achar que lucro máximo é um valor. Não é, é uma igualdade. Olha aqui, vamos lá. Receita marginal é o quê? Eu tive uma variação da quantidade produzida, o quanto isso impactou na minha receita. Beleza? Estão vendo aqui? E aqui, do outro lado, eu tenho o quê? Meu custo marginal que a gente viu antes, que nada mais é uma variação da quantidade, gerou impacto no custo total. Quando esses dois se igualarem, que é uma situação em que o aumento da produção gere um aumento de receita que é compensado pelo aumento do custo, automaticamente a gente chega no ponto onde o lucro é máximo. Então, toda vez que vocês lerem, qual é a condição de maximização de lucro? Receita marginal igual a custo marginal. Show? Sigamos. A gente tem o conceito de lucro contábil, que nada mais é a diferença entre a receita e o custo, mas a gente também tem o conceito de lucro normal, que é igualzinho ao custo de oportunidade do capital. Paloma, só tem esses dois? Não. Lembra que eu falei na última aula em relação ao monopólio, que tem a possibilidade de ter lucros extraordinários? Então, quando eu tô falando isso, o que é esse lucro extraordinário? Esse lucro extraordinário é a diferença entre a receita, o custo e o custo de oportunidade. Olha que maravilha! Espetacular! Então, o monopolista tira todo o nosso dinheiro. Mas tem um conceito que é muito importante, todo mundo esquece. Qual conceito é esse? O conceito chamado break-even, ou ponto de equilíbrio. O conceito de break-even, gente, é muito fácil. É o pontinho que meu lucro total é exatamente igual a zero. Ou seja, eu tenho receita total igual ao custo total. Paloma, mas por que isso é importante? Gente, o break-even nada mais é do que esse ponto de equilíbrio que me diz assim, olha, para você ficar no 0 a 0, você tem que vender pelo menos 10 unidades. Se você vender 8 é prejuízo, se você vender acima de 10 é lucro. Então você tem como se fosse um guia, você tem algo que te referencia. Então o conceito de ponto de equilíbrio é extremamente importante. Essa aula de hoje finaliza todos os conceitos básicos de microeconomia. Os próximos temas abordados vão ser relativos à macroeconomia. É óbvio que a microeconomia continuará sempre embasando a macro. Então, é bem possível que eu recomende sempre quando eu estiver falando de algum aspecto macro que vocês voltem aos vídeos na microeconomia, tá bom? Para quem ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. Para quem ainda não deu aquele like maroto ao longo desse vídeo, por favor, dê o seu like. Ficou alguma dúvida? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!